Meus caros antenados, sejam bem-vindos ao Tela Ácida. Eu sou Peter Shilton e como hoje é sexta-feira da paixão, vamos falar de fé e religião. A Globo está se aproximando dos evangélicos. Descubra tudo logo depois da vinheta. E antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para as novas notificações e compartilhe esse vídeo com geral. Não sei se vocês estão sabendo da novidade, mas saiu a informação de que a Globo estaria negociando as transmissões de eventos musicais e religiosos da Igreja Batista de Lagoinha para o Globoplay, para a TV Globo e para o Multishow. Essa informação, a princípio, foi negada pelo pastor André Valadão, mas a fonte que eu confio plenamente dessa informação é do jornalista Gabriel Vaca, que é bem respeitado na área. De todas as maneiras, eu acredito que isso tenha um fundo de verdade. Até porque a Globo tem procurado se aproximar do público evangélico já de algum tempo. Começou com o Festival Promessas, da época que a Som Livre pertencia à Globo. Evoluiu mais recentemente para essa novela que passou algum tempo atrás, Vai na Fé, protagonizada pela Sharon Menezes, que contava a história de uma vendedora de quentinhas, evangélica, que sonhava em ser cantora. Bem longe do estereótipo a que estávamos acostumados. Mais recentemente, a Globo exibiu duas reportagens sobre os evangélicos. Uma sobre a recuperação de presidiários e a outra sobre o impacto social, cultural e econômico das igrejas de bairro por todo o país. De todas as maneiras, a Globo tem se aproximado do público evangélico porque está numa crise de audiência. E cada ponto no Ibope é importante para a sua sobrevivência. É bem verdade que a Globo ignorou o crescimento desse público, mas agora não tem para onde fugir. Dia desses eu estava dando uma olhada no encontro com Patrícia Poeta. Antigamente, o encontro com Fátima Bernardes era um espaço aberto para a militância de esquerda. Hoje em dia, é noticiário policial misturado com show gospel. Até o É de Casa está indo no mesmo caminho. Mas afinal, por que isso está acontecendo e qual era a visão da Globo antigamente? Eu lembro quando eu era criança que eu achava muito estranho o fato de eu não ver pastores e crentes na programação da TV Globo. Uma das raras exceções foi a apresentação da cantora Aline Barros no programa Xuxa Park cantando Consagração, um clássico dos anos 90. Mas isso era exceção à regra. Eu lembro muito bem de uma novela chamada Meu Bem Querer, que foi uma das primeiras missões que eu vi a Globo fazer dos evangélicos. Era protagonizado por Murilo Benício, que era o garoto católico criado pelo padre, vivido por Elias Glazer, e o vilão era o Leonardo Brício, que era criado por um pastor evangélico que era o Mauro Mendonça, se eu não me engano. Mas a bem da verdade é que a Globo sempre mostrou o público evangélico de uma maneira muito negativa e fortemente estereotipada, baseada em três premissas. Ou era o charlatão que estava atrás de dinheiro, ou era a pessoa ultra fanática cega, ou ainda possível, uma pessoa hipócrita, mas fortemente sexualizada. E quando eu olhava para a realidade que eu vivia, porque eu fui nascido e criado numa igreja evangélica tradicional, a primeira igreja batista da minha cidade, eu achava estranho, porque eu via o público evangélico, do qual eu faço parte até hoje, como um público, como quase todas as pessoas, e até mesmo aquelas pessoas de igrejas mais fechadas, como a Assembleia de Deus antigamente, não se vestiam como as pessoas da Globo, com tons terrosos, marrom, cinza, verde musgo. Quem nunca viu a irmã da Assembleia de Deus com a saia jeans e com a camisa do coral da igreja, rosa-choque, azul, vermelho, como se crente não pudesse usar cor, que não pudesse viver uma vida normal. E a Globo sempre exibiu reportagens em que os evangélicos estavam involucrados em escândalos econômicos, possivelmente pela ascensão da Igreja Universal do Reino de Deus, que comprou a TV Record pré-falimentar e fez crescê-la nos anos 90. O fato é que, enquanto a Globo exibia um estereótipo muito negativo dos evangélicos, a Record fazia o contrário. Tinha uma novela chamada Canoa do Bagre, foi exibida em 1997, e nessa novela tinha um pastor evangélico, que não dizia de qual igreja era feito por um modelo muito bonito, educado, inteligente, sensível, romântico, honrado e honesto. E foi uma das primeiras representações que eu tenho notícias nos anos 90 que foi positiva para os evangélicos. Até porque a TV Record é controlada pelo líder de uma das igrejas evangélicas, talvez a mais polêmica delas.
Mas a TV Globo, ela percebeu que não poderia continuar tendo uma visão tão negativa. Muito embora que eu lembro de pelo menos duas visões mais ou menos positivas. Um personagem, eu não lembro de que novela era um rapaz que era um evangélico sério e honesto, que era filho de uma mãe de santo e tinha uma excelente relação com a mãe. E numa novela, acho que foi na Globo, que eu lembro que a personagem de Arlete Salles era uma taxista e ela morria de medo de ir para uma comunidade bem pobre e entrava 3 homens atrás e no final da corrida dizia: olha, eu sou pastor, esses 2 são fiéis. Né? Ali por volta de 2011, 2012, eu lembro da novela, acho que Amor à Vida, aquela novela do Félix. A personagem Carolina Casting, ela se tornava evangélica depois de uma desilusão na vida e mostrava um relato positivo, e até o próprio Valci Carrasco disse que um tio era missionário presbiteriano. De todas as maneiras, o brasileiro ele tem se tornado cada vez mais evangélico. Isso é inegável. A bem da verdade, a gente não tem a real noção do impacto da transformação religiosa no Brasil. A gente não sabe até que ponto o público evangélico vai provocar mudanças culturais, mas aparentemente está entrelaçado com algumas mudanças que têm ocorrido no Brasil, como a forte cultura da uberização, do empreendedorismo, o renascimento do agro. E a gente não sabe como isso se entrelaça e transforma a realidade do país. De todas as maneiras, chegamos à seguinte conclusão. Durante muito tempo, a TV Globo exibiu uma imagem terrivelmente negativa dos evangélicos. Por outro lado, os evangélicos estão se deparando com um grande desafio, que é sair da bolha, sair da casca e enfrentar o mundo lá fora. Aliás, tem um livro muito bom sobre esse assunto, de Quem Tem Medo dos Evangélicos, escrito pelo jornalista e teólogo Gutierre Fernandes, se não me engano é o nome dele. Eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo e na descrição do vídeo eu vou deixar o link para vocês, caso você queira adquirir o livro. Mas, a bem da verdade, os evangélicos vão ter que lidar com questões sensíveis da cultura, da sociedade, da economia e da política. Espero e peço a Deus que haja prudência e sabedoria nesse momento. Quanto à TV Globo, ironicamente, ela está se aproximando de um público que durante muito tempo desprezou, colocou para baixo. Muito da visão negativa que o brasileiro não evangélico tem desse público vem daquilo que a Globo colocava na televisão. Mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Comente aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até a próxima.